foi pro grupo de oração, foi ouvindo pregação, foi se convertendo, e quando deu o Shazam, que pensou assim, cara, talvez eu pudesse ser padre. Como foi isso? Aí eu creio que também um processo decisivo da minha conversão foi um retiro que eu fiz, onde eu recebi o batismo no Espírito Santo. Sim. Esse retiro para mim foi primordial. Assim, eu já tinha acontecido a minha conversão, mas um batismo no Espírito Santo me deu autoridade no nome de Jesus. Então foi um processo muito bonito. E bonito porque a conversão de minha mãe gerou minha conversão. No que eu me converto, muita gente no Paraisópolis começa a se converter. Amigos, a rua, muita gente. Aquele grupo de oração se torna uma força. E contagiando um ao outro, Foi não é? contagiando. Foi incrível que nós vivemos. É tipo uma gripe que vai passando. São José Maria Escrivá que falava isso, né? 3, 4 anos que que eu vivi ali no Paraisópolis. Foi muito bonito ver muitas conversões. Tanto dentro da minha família, quanto da rua. E foi algo extraordinário. O sacerdócio, até então, não pensava em ser padre. Eu tenho uma tia que diz que pequenininho eu falava isso, mas eu não me recordo disso, nunca tive esses relances. Então, quando é que vem o sacerdócio? O Frei Gilson agora, ele está convertido, teve a sua primeira conversão. Ele canta nas missas, ele já é pregador, então com 14 anos já estava pregando. Sério? Que bonitinho, anos. Tão novo. Eu sempre fui muito tímido, mas naquela época ao extremo que vocês não têm noção. Então, eu começar a pregar com 14 anos, só podia ser Deus. Eu lembro então que eu pegava os cassetes do Padre Jonas Abib e eu copiava a pregação dele. Eu repetia tudo que o Padre Jonas falava. Muito ótimo, isso é excelente. Eu copiava. Tudo. Mas teve um ótimo professor. Exatamente. Assim começou e com 14 anos eu estou coordenando aquele grupo. Então eu coordenava aquelas senhoras, todo aquele povo que tinha idade para ser minha mãe e minha avó. E com 14 anos eu já estava liderando aquele grupo. Depois, com o sacerdote da época, ele me colocou como responsável da renovação carismática católica. Então foi um grande movimento. Fazíamos no Paraisópolis, naquela época era muita coisa. Evento para 3.000 pessoas ali em Paraisópolis, uma coisa bem bonita. E aí chegou o quê? Tudo aquilo que eu fazia para Deus, com muito amor, com uma conversão recente, não me satisfazia. Eu sentia que era pouco para mim. Parece que me faltava algo. Parece que não era suficiente. E eu atribuo, falei isso até em outros podcasts, eu conversando com uma tia minha, que era do grupo de oração, a Patrícia, uma tia muito querida minha, e eu disse para ela assim, na frente da garagem do grupo de oração, eu não sei por que Deus não me chama para ser padre. Porque se ele me chamasse, eu iria. Eu disse assim para ela. Eu não sei se eu já estava sentindo algo, ou não sei se Deus falou assim, Então vem. Então vem. Tá chamado. Então vem, chamou aí. Eu não sei. Eu sei que a partir dali eu comecei a sentir que o sacerdócio era o meu lugar. Então eu, com muita adoração santíssima, era uma época que eu fazia 2, 3 horas de adoração. Então, nas adorações, nas missas, Deus foi colocando. Você passou a ser um jovem diferenciado. Sim. Porque eu não, um jovem que prega com 14 anos, está à frente de grupo de oração, que faz sempre 2 horas de adoração. Não, o jovem não faz. Sim, Kenny, eu passei por um processo de conversão assim, tão bonito, que aquele jovem rebelde desapareceu. Então, eu comecei a ir para as missas todos os domingos, aliás, todos os dias. Eu comecei a ir para a missa desde os meus 14 anos, todos os dias. Que desejava, né? Não era uma obrigação mais, no era um Paraisópolis, desejo. Tínhamos uma única paróquia, hoje são 2 lá, mas na minha época era uma única paróquia, então eu assumia muitas responsabilidades de missas, de coisas na paróquia, mas também tínhamos perto de nós assim, para chegar lá andando, eu gastava de 30 a 40 minutos. E eu fazia esse caminho quase todos os dias para ir no mosteiro de São Bento, com os beneditinos, que inclusive eram eles que cuidavam da nossa paróquia. Então eu saía 4 e pouca da manhã, porque a missa lá era 5 da manhã ou 5 e meia, eu não lembro. E eu ia para participar da missa dos monges, que era de 30 minutos a missa. E eu ficava na oração com eles, na oração silenciosa. Então tudo aquilo foi muito forte.
Eu, então, passei por aquele processo também de sede. Eu não gostava, nunca gostei de ler, mas eu me trancava numa capela que eu tinha lá perto da minha casa, e eu ficava de 5 a 6 horas estudando. Eu pegava catecismo da Igreja Católica e lia. Eu pegava os livros do Felipe Aquino e lia todos aqueles livros. Então eu passei por um processo de catequese sozinho, assim. E tinha a ajuda de que hoje é meu padrinho de crisma, que ele também me ajudava a entender o catecismo da Igreja Católica. Então foi um processo, assim, muito bonito. Eu falo isso para minha tia, que se Deus me chamasse para ser padre, eu iria. Tia Patrícia? Eu creio que isso aconteceu quando eu tinha 16, 17 anos, alguma coisa assim. E aí eu tenho que tomar uma decisão. E aí eu começo a dar os passos para o sacerdócio. Eu vou entendendo que esse é o meu chamado e começo a ir nesta direção. Até então eu não tinha namorado, então eu só não queria ser padre sem fazer essa experiência. Então eu conversei com a menina que eu era apaixonado por ela desde os 11 anos. Propus para ela se ela aceitava fazer esse namoro, sabendo do meu desejo, talvez, de ser padre. Ela aceitou, fizemos uma experiência de namoro. Foi muito importante para mim entender que aquele não era o meu caminho. Com ela, ficava bem e feliz, mas depois me sentia vazio, sentia que aquilo não iria me completar. E aí, então, decido ser padre. Convicto, sempre eu fui muito decidido, então só era mais uma decisão na minha vida. Eu era um grande líder no Paraisópolis nessa época. E tinha que deixar tudo. Deixar tudo. E eu não tive medo. Eu falei, vocês cuidam. Vocês mandam a bola para frente. Porque Deus está me chamando para outro lugar. Para outra missão. Que eu não sei o que é, mas eu quero ser padre. E ali saí. Falei para a mãe, tchau, vou-me embora, porque quero ser padre, desejo ficar nessa vida para sempre. E como é que foi? Mas era um padre diocesano? Isso que eu queria saber, para chegar para ser frei. Não, Como é que foi? eu começo quase entrando na Canção Nova. Porque nesse processo eu também tive um contato com o padre Edmilson da Canção Nova, e o padre Edmilson me leva para a Canção Nova. Então eu começo a fazer um caminho com a Canção Nova, já tenho 5 encontros, estou quase com o pé lá dentro. E deu alguma coisa em mim que eu disse, Padre Edmilson, não é aqui o meu lugar. Não é aqui o meu lugar. E foi então que um padre que me acompanhava saiu para procurar uma ordem para mim. Mas eu queria uma ordem. Não, eu não queria, eu não sabia o que eu queria. Ah, tá, ok. Eu só sabia que não era Canção Nova. Nessa que ele vai procurar uma ordem, ele encontrou minha fundadora, Madre Maria José do Espírito Santo. E ele voltou dizendo, encontrei uma religiosa que vive a vida a sério, que leva a vida a sério. Eu quero que você vá lá conhecer. Nessa eu já tinha mandado carta para uma outra congregação, já tinha data marcada de fazer a visita, e eu achava que essa outra congregação já era o lugar que eu ia ficar. Porque eu falei, deve ser isto. E por respeito a ele, eu fui conhecer os Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, que é o meu instituto. Tinha 2 anos só de fundação, 2 aninhos só, tudo novinho, os freis, aprendendo o que era a vida religiosa. Mas quando eu cheguei, foi amor à primeira vista. Eu não tive dúvidas de que ali era o meu lugar. Não sei o que aconteceu. Eu não tive dúvidas. Mas a fundadora era uma mulher? Uma mulher. Uma mulher. Até hoje está vivíssima. A Madre Maria José do Espírito Santo. Porque tem as meninas e os meninos, né? Ela fundou. A minha madre fundadora foi 24 anos monja de clausura. Ela, depois de uma comunhão eucarística, ela ouve uma voz humana. Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Ela entende que era algo que ela tinha que fundar. E ela, com a direção espiritual, ela sai do Carmelo de clausura, porque ali ela recebeu o batismo do Espírito Santo, ali ela recebeu muita unção de Deus. Ela entende que ela precisa sair dali para fundar um ramo novo. Ela funda as Irmãs, que isso aconteceu há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. E depois de um tempo, ela funda a ordem secular deste instituto.
E há 20 anos atrás, ela funda os Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, porque ela sempre sonhou com sacerdotes. E então, tinha 2 anos essa comunidade, eu piso o pé lá dentro e falo, aqui é o meu lugar. Dá a sensação assim que, a gente sempre fala isso, né? Parece Encaixou, que a roupa veste assim perfeitamente, que não precisa ajustar nada, é aqui. Não é uma sensação assim? E aí, Kênia, eu ouvia coisas do tipo, aqui você que canta, você não vai cantar. Aqui você que prega, você não vai pregar. Mas ouvia de quem? Deles no encontro vocacional. Ah. Porque eles falavam o seguinte, aqui é a vida religiosa, aqui você vai ficar escondido, aqui você vai rezar, aqui você vai trabalhar. Olha pra isso, gente. Aqui você vai aqui você vai roçar. Escondeu bem. Aqui você vai cozinhar. Tá bom. Aqui você vai fazer de tudo. E tudo me dizia, é aqui o meu lugar. Tanto é que esse foi um dos meus discernimentos na Canção Nova, foi esse. Vocês aqui são rádio e TV. Eu não estou afim de rádio e TV. Eu quero um lugar escondido. Eu quero uma outra Eu não quero vida. aparecer. Eu não quero aparecer. Ele não quer aparecer, mas é quando não quer que aparece. É que tá. eu não Aí queria. Deus fala assim, mas tá bom, você que não quer, porque não é pra tua... Geralmente não é vaidade. é assim. Não é Geralmente vaidade, né? Gente, só um segundo, dizer para as pessoas que estão assistindo, compartilhem esse podcast, gente, porque olha quanta que riqueza. história, né? Olha que riqueza do Exatamente, quanta riqueza que o Frei Gilson está contando aqui pra gente. Então, compartilhem para que mais e mais pessoas saibam dessa não seja maravilha egoísta, não fique só você vendo, não é? É verdade. Aperta aí, tem um botãozinho assim, compartilhar, e manda para todo mundo que você pode mandar. É isso. Mas isso é interessante, né, Frei? E daí sente que, assim, aqui é a minha casa, é aqui que eu ficar. E aí não foi tocar, não foi fazer nada. E não passou a não tocar e não fazia nada mesmo. Sim, exatamente. Aí a nossa vida no convento foi muito escondida. Foi de fato como eles falaram. Eu comecei a roçar, eu comecei a construir, virar massa de concreto, construir casa. E você sentia mal por isso? Não, né? Não, era uma Mas alegria. ainda era irmão, não era padre ainda. Você entra, o estágio religioso funciona o seguinte, primeiro aspirante, depois postulante, depois noviço, depois professo temporário, depois professo perpétuo. Sim. E dentro desse caminho você estuda para ser padre e pode um dia se tornar sacerdote. Porque as pessoas então às vezes... isso é uma coisa importante de dizer. Às vezes as pessoas não entendem que tem frei... Ser. Exatamente. Tem o frei que não é sacerdote e tem o frei Nem todo que frei é sacerdote, nem todo sacerdote é frei. Sim. Então eu sou os dois, porque sendo frei estudei para ser padre. Dom Roberto outro dia me disse isso aqui. Dom Roberto foi abade do São Bento e ele celebra muito aqui. E ele estava dizendo, graças a Deus conseguimos fazer dois padres no São Bento. Porque ele disse, porque eu não entendi tão profundamente, porque ele disse tanta coisa, mas é assim, o prioritário não é ser padre. Dentro do mundo dos monges. Exatamente. É a comunidade. Exatamente. E se a comunidade precisar ir votar e sei lá como é que faz, aí diz, não, o sujeito aqui tem vocação, Entende então a vocação, vamos né? ordenar esse daqui. É que a vocação, ela não é só um querer de um candidato, tá? A vocação é a igreja que discerne. Ninguém tem o direito de ser padre. Ninguém pode chegar assim, eu vou ser padre, eu quero ser padre e eu completei os meus estudos, agora tenho o direito. Não é assim. Então, na vida religiosa isso é mais ainda, ou seja, é a comunidade que discerne, é a comunidade que quer o seu sacerdócio. Então isso é muito comum. Antigamente o candidato não queria, mas a comunidade falava, não, nós vemos, nós queremos, nós precisamos, claro, com o consentimento dele, mas é exatamente isso. Você tocou no ponto que foi para mim primordial. Para a minha congregação, para o meu instituto, eles colocavam a vida religiosa como a base mais importante. Não que o sacerdócio não seja importante, mas o sacerdote é um serviço. O sacerdote é um ministério. Mas a sua base é a vida religiosa. E Kênia e Bertalda, era isso que eu queria. Eu queria a vida religiosa. Então, quando eu ia para a Canção Nova, que eu amo aquele carisma, e não me identificava, é porque Deus falava, você é religioso, você vai ter um outro estilo de vida que não é a Canção Nova. A Canção Nova não tem vida religiosa, né? São consagrados. E, nossa, e ali, gente, se eu tinha passado por uma primeira conversão com 14 anos, agora dentro do convento, eu vou passar pela minha segunda conversão. Porque ali Deus começa a me purificar, Deus começa a me trabalhar. E o que vocês enxergam hoje de Frei Gilson é porque Deus me trabalhou nesse início de convento. Deus então foi tirando meu orgulho,
Deus então foi tirando minha preguiça. Deus então foi me dando resistência. Porque entrei numa comunidade que trabalhava muito. Então a gente trabalhava muito cedo, não tínhamos hora para terminar. Por que acontece? Eu entro numa comunidade nova, que não tem casa para morar. A gente precisava construir essas casas. Então nós trabalhávamos muito. Só para você ter noção, minha primeira semana de aspirante, que eu cheguei, nós tínhamos uma missa que era uma vez por mês no nosso sítio. E nós tínhamos que fazer tudo para acolher as pessoas. E naquela vez que eu cheguei, a primeira semana, queriam colocar pedra para o pessoal não ficar no barro. Olha, para uma missa daquela acontecer, a gente trabalhava a semana toda, éramos só nós. Eram quantos? Eu creio que nós éramos uns... Eu creio que éramos uns 40, 45 naquela época. 40, 45. E eu me lembro que trabalhei, a gente acordou 5h30, 5h30 acordou. Na verdade, assim, na madrugada a gente fazia 1 hora de adoração. Então, 1 hora de adoração na madrugada. Ó, já vinha a madrugada daí. Ó. Já vinha a madrugada daqui. Já vinha a madrugada. Dormíamos 11, meia-noite. Aí na madrugada, 1 hora acordado durante a madrugada. 5h30 você tá de pé. 8 horas você tá trabalhando. E era a madre que botava esse ritmo? A madre nos animava, mas aí já tínhamos também os freis que eram mais responsáveis, que organizavam todo esse trabalho. O que nós íamos fazer, você vai roçar, você vai para a cozinha, você vai para lá, você vai para cá. E eu me lembro que aquela semana, por causa dessa missa, nós trabalhamos até 3 da manhã. Nossa. Colocando pedra. Mas eu estava animado, né? Porque é a primeira semana que você está no convento. Mas também, essa primeira semana desanimar, saiu, né? Não tem aí, jeito. beleza. E eu falando sempre assim comigo, deve ser porque deve ser uma coisa acidental isso daqui. Só de vez em quando. De vez em quando. De vez em sempre. E não era de vez em quando, né? Não era de vez em quando. Eu entrei num período muito que tinha que trabalhar muito mesmo. E aí, 3 horas a gente acabou o serviço. Falei, não, mas eu saí com orgulho. Falei, não, terminamos. Glória a Deus. Agora, o superior vai falar para nós tomarmos um banho. Dormimos até mais tarde, porque se a gente acorda às 5h30, como a gente está dormindo às 3... Acorda às 8. Acorda às 8, alguma coisa assim. Para descansar um pouquinho. Para descansar um pouquinho. Aí, naquele dia, o superior, gente, nós não atingimos a meta. Então, vocês vão descansar, são 3 da manhã. Vocês vão descansar. Não precisam tomar banho. Porque 5h30 a gente está tudo de pé de novo e a gente já vai começar a trabalhar. Então, é só um descanso rápido e a gente já volta. Falei, não eu não estou entendendo uma coisa dessa. Eu não acredito nisso, não vou tomar um banho, não vou... Naquela primeira semana. Mas assim, era opcional não tomar o banho ou ele dizendo, não precisa de banho, vai deitar? Não, a situação pedia aquilo. Estava sendo prático. Não tinha por que tomar banho, porque era um descanso. De novo. Era só um descanso mesmo. Era um descanso de 2 horinhas, de peão, assim. Sabe aquele descanso de peão? Sei, deita já no saco de cimento. Exatamente. Não tem por que você se botar perfume, aquela coisa toda. Não adianta isso. Não adianta. Só que assim, isso pra mim, eu tô contando só uma pontinha do iceberg desse tempo. Isso para mim foi mexendo em muita coisa dentro de mim. Porque eu nunca tinha feito trabalho manual, eu nunca tinha feito trabalho de pedreiro, nunca tinha feito um trabalho que exigisse força física. Em casa eu dava aula de violão, ganhava meu dinheirinho assim, eu dava aula de violão e ganhava meu dinheiro. É assim que eu vivia antes de entrar no convento, então eu não tinha um serviço pesado. E no convento foi somente serviço pesado naqueles inícios. Então, roçar, capinar, construir, tirar aquele barranco, e era debaixo de sol, debaixo de chuva, e aquilo foi me purificando. O trabalho braçal, né, quando a pessoa está trabalhando, ela entra num processo mesmo. A minha mãe que sempre fala assim, você já viu um gari chateado? Eu já vi minha mãe falando isso. Eu falei, não tem gari chateado. Você viu o gari lá varrendo? Porque ele está entretido naquilo, aquilo vai indo, aquilo... Então, o trabalho braçal, ainda mais para um frei, que tem toda a parte religiosa por trás, Deus vai falando e Deus vai falando. Por isso é o caminho de Santiago de Compostela. A pessoa vai andando, vai ouvindo. É nesse trabalho, né? Kênia, como é que Deus vai formando. Enquanto você trabalhava, enquanto você roçava, você ia se deparando com seus monstros dentro de você, com seus medos, com as suas angústias, com as suas... Então, enquanto a gente ia para o trabalho, era um trabalho que nós, humanamente, a gente não queria fazer. Eu digo humanamente no sentido que
A minha carne não queria aquilo. Quer ficar roçando, quer botar pedra, quer... Não debaixo quer. de um sol, Não. por horas e horas, é cansativo, é puxado. A minha carne queria outra coisa. Só que o convento te forçava a disciplina, te forçava ao trabalho. E eu não estou falando aqui de nada de trabalho escravo, eu não estou falando nada aqui de trabalho que nos humilhava. Era o período que a gente viveu. Eu cheguei numa época fundacional. Aquilo era importante. E aquilo deu resistência para os primeiros. Então eu faço parte dos primeiros. Eu fui a 4ª turma que entrou. Aquilo criou raiz. Muito. E aquilo fez com que crescesse árvore para alguém um dia ter sombra. Exatamente. É isso que faz o início da fundação. Ali a gente trabalhava muito, só que bonito era, a gente mesmo trabalhando muito, e não tinha hora para parar o trabalho, então nós não tínhamos uma vida como a regra de um convento exige, tal hora tem que parar para rezar tal, só que é interessante, mesmo assim nós não desfazíamos de nenhum momento de oração. Então o que acontecia? Todo mundo com a sua roupa de trabalho, de pedreiro mesmo. E aí pegávamos... Não era o hábito. Não, porque a gente tinha que trabalhar com roupa de pedreiro, porque era mexer com cimento mesmo, mexia com queima, né? barranco, O cimento queima, tudo. Mexia com tudo. E aí nós pegávamos o breviário, rezávamos na natureza mesmo. Se nós estivéssemos dentro de uma vala, porque estamos lá no rio capinando, já levava as liturgias para lá, rezava, e adoração constante acontecendo, uns trabalhando, outros na capela, e sempre ia fazendo esse revezamento. Então assim, foi um período incrível. Foi a minha segunda conversão. 2, 3 anos ali, vivendo isso. Aí, com o tempo, depois de 2, 3 anos, aí os freis viram que eu tocava e começaram a me levar para os grupos de oração, para acompanhar os freis. Eu comecei a voltar a tocar um violão fora, coisas do tipo. Eles viram que eu tinha um dom de tocar, de cantar, e começaram a me levar. Nesse processo todo, eu também começo a estudar. Então... é lindo nossos inícios, é muita história, é muita bonito, coisa. Né? Mas é só para dizer que este período me santificou muito, me converteu muito. A primeira coisa, quando eu cheguei no convento e o nosso primeiro superior, Padre Sandro, que hoje já faleceu, eu nunca esqueço da homilia dele. Ele teve câncer nas cordas vocais, então ele não falava. Para ele falar, ele usava um aparelhinho e ele falava. Ele foi monge da Cartucha por 17 anos. E teve que sair por causa dessa doença. Então ele foi o nosso primeiro superior, um santo homem, que nos ensinou muitas coisas. E a primeira homilia dele para nós, assim, eu e mais 10, na minha turma foi 10, e ele falava assim, sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês não prestam. Porque vocês não prestam. E repetiu 3 vezes, porque vocês não prestam. Aquela homilia foi muito importante para mim, porque Deus já falava no meu coração, Gilson, você não está aqui porque você é o mais importante. Você não está aqui porque você é o melhor da sua paróquia. Você não está aqui porque você era o melhor de Paraisópolis. Você está aqui porque você não presta. Aliás, vamos abrir a Bíblia? Eu vou ler uma passagem. Eu quero ler essa passagem porque ela vai dizer muito. 1 Coríntios, capítulo 1. Quem está em casa, pega a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 27. 27. A 28. Leia, Bertaldo, por favor. Capítulo 1, 1 Coríntios. 27. Isso aconteceu comigo. Então foi a primeira homilia que eu escutei quando eu entrei no convento, desbancando todo e qualquer orgulho. Bom, o 27 diz, o que é estulto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios, e o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Então Deus estava escolhendo aquele menino fraco, desprezível, e assim aquele padre falava comigo, você é desprezível. Só que era uma eleição de Deus que um dia ia confundir muita gente. Então, um breve resumo
da minha entrada no convento foi assim. Olha só.